Olá, amigos! Feliz dia, feliz Kim! Estamos aqui para falar um pouquinho da energia do dia e o cristal associado para que a gente amplifique e se sintonize com o poder que cada momento nos oferece. Então, eu tenho trazido muito essa questão aqui, que quando a gente entende que a cada momento a gente tem tantas possibilidades energéticas e às vezes a gente fica vibrando naquele passado, naquela repetição, fazendo a mesma coisa, quando que se você começar a ler o que a natureza te traz a cada instante, você começa a despertar o seu estado de consciência, de presença, que na onda encantada que nós estamos é uma das grandes questões a serem desenvolvidas, que é exatamente a onda encantada do mago, que fala que esse ser se torna mago quando ele se torna presente, porque aí ele domina todo o processo multidimensional. O mago fala da atemporalidade, que a gente só conquista quando está presente, quando você não está preso numa única dimensão. Esse é um dos poderes do mago. Já falei para vocês que o mago, o xamã, é aquele que, essa palavra quer dizer aquele que transita entre as dimensões, e a gente só transita entre as dimensões se a elas não se prender, não se escravizar, não se viciar, né? Porque às vezes a gente encontra uma dimensão, epa, e aí ali tem uma armadilha do ego, dos desejos, e a gente não consegue mais sair dali, cria lá os karmas todos, e a nossa história acaba ficando num padrão repetitivo, porque a gente fica sempre fazendo mais do mesmo e não consegue criar. E todo o processo energético, toda a linguagem multidimensional visa despertar em nós o poder criativo. E hoje é um dia sensacional para a gente alimentar isso. Todos os dias eu falo que são sensacionais, maravilhosos, porque são. Cada dia tem um tom único, uma cor única, uma frequência única. E é isso que eu quero trazer aqui para vocês, porque a linguagem multidimensional, seja ela vista através do símbolo que você escolher, que tiver mais ressonância com você. Um não é melhor ou pior que o outro, um não é mais incrível que o outro. Todo símbolo é uma chave. Quando a gente começa a lidar com o mundo dos arquétipos, do simbolismo que a natureza nos oferece, a gente começa a receber senhas de acesso à multidimensionalidade. E a cada momento a gente está sintonizado mais com o simbolismo. Então, seja o seu simbolismo do momento, o tarô, a astrologia, os cristais, as cores, os chakras, use como ferramentas de expansão e não de atrofiar a sua consciência, porque eu sempre digo isso, o símbolo ele pode te expandir, mas ele também pode te contrair se você usá-lo como um amuleto, né? Aquela muleta que faz com que a gente use para prever, como vai ser meu dia, o símbolo vai me dizer, o horóscopo, o tarô. Não. Como vai ser seu dia, vai ser como você quiser que ele seja. E aí a natureza vem e fala, olha, tem essas ferramentas, sintonize-se com elas, que aí você vai fazer a sua magia, aí você vai ser potencializado nas suas questões. Mas se você não se sintonizar, você fica meio joguete, fica sendo meio levado. Então você não pode nem ser joguete, nem cruzar os braços pensando assim, assim disse o horóscopo, assim disse o tarô, assim disse o próprio leitura aqui do Tzolk'in. Não, gente, isso aqui assim, é para você despertar em você, tá? Não é uma coisa que você, vai ser assim, não. Será assim, se assim você quiser. E é assim que eu faço leitura de astrologia, de tarô, seja do sincronário aqui do Tzolk'in, cristais, como algo que se eu quiser manifestar, eu despertarei. Pronto, tá? Ponto. Porque se eu ficar com os braços cruzados, a natureza não conversa comigo. Ela não vai conversar comigo. Ela vai achar que eu tô querendo ficar mesmo naquele passado que eu já vivo. Então, hoje temos uma frequência muito incrível, cujo selo, o Kim do dia, é o vento solar. O selo do vento é maravilhoso, no sentido de despertar a nossa comunicação. Então, toda a conexão com a força do vento está ligada à comunicação. E quando a gente pega as palavras-chave dele, que é a comunicação, é o alento, que é o ar que você respira, que possibilita a comunicação com o espírito. O que é o espírito? É o que não é visível aos olhos que enxerga a sua matéria.
são os sinais, é a intuição, é aquilo que você acessa quando fecha os olhos, quando você passa a sentir mais do que tentar entender, compreender, segurar. Então, os selos brancos, de um modo geral, eles têm a função de refinar o que o vermelho começou. Então, já é uma experiência de sutilização. E aqui a gente tem uma sutilização da comunicação, da percepção, já que o vento fala do processo de comunicação. A gente pode escolher a nossa comunicação que ela seja mais grosseira, mais densa, ou a gente pode escolher a comunicação com essas camadas mais profundas, lendo umas entrelinhas, percebendo tudo que está sendo mandado, manifestado o tempo todo, através de tudo para a gente. Então a gente começa a estabelecer uma comunicação mais telepática, mais espiritual, mais subjetiva, porque você vai fazendo a leitura da vida e não vai pegar ao pé da letra tudo que te é mandado. Então, esses canais de percepção vão sendo abertos, e o selo do vento tem esse objetivo de abrir esse portal para a gente, dessa comunicação que é chamada aqui com o espírito, né, que é a comunicação com as dimensões superiores. E dimensões superiores não é só aquilo, uma coisa sobrenatural, não. É a nossa dimensão superior, que está querendo conversar com a gente o tempo todo. A nossa dimensão superior é a nossa dimensão de sabedoria, aquilo que eu chamo do nosso andar de cima, onde está o nosso eu superior, que tem a visão panorâmica. Então, quando você começa a entender o selo do vento nessa dimensão, você vê que o tempo todo você pode se comunicar com as suas dimensões mais profundas. E hoje é um vento solar. O tom solar, o que é o tom solar? É um tom magnífico, que é o tom da intenção. O tom da intenção é o tom que fala, como a palavra intenção é carregada de força. Na Índia, no yoga, a gente fala o sankalpa, que é quando você vai fazer alguma coisa, você precisa ter um sankalpa, uma intenção muito clara, muito definida. E nada melhor que um selo branco para clarear a intenção, porque o branco refina, o branco dá aquela clareza. E você pode hoje começar a refletir quais são as suas intenções para a sua vida, para o seu dia, para esse momento. Quando a gente começa a trabalhar a questão da intenção, a gente começa do micro mesmo. Como eu falei ontem, né? Não precisa ser uma coisa assim, macro intenção. Minha intenção para a vida toda. A gente, às vezes só tem intimido e você para de fazer essas práticas. Não, começa assim, tipo, a minha intenção para o meu dia. Quando a gente faz yoga, a gente fala muito isso. Qual é a sua intenção para essa prática? Então você acorda. Qual é a minha intenção para o meu dia? Hoje, de repente, eu sorrir mais, eu me tornar mais pacífica. Ou se eu não consigo, investigar o porquê que eu ando tão irritada, não estou sorrindo tanto. De repente, organizar minha casa, minha vida, conversar mais com as pessoas que estão próximas de mim. De repente, eu não estou prestando tanta atenção nelas. Tem tantas intenções, assim, que são grandes, mas, assim, pequenas, da gente poder colocar para um dia, né? Porque a questão aqui é a gente começar a criar, como eu falei ontem, pequenas metas, grandes resultados. A gente colocar metas de fácil alcance e nem que você não cumpra assim, num sentido de, eu consegui. Não, mas você prestou atenção, porque tudo que a gente presta atenção, a gente energiza. Se eu falo assim, minha intenção para o dia de hoje é estar mais atento e mais presente, a palavra presença da onda do mago, presente na minha família, conversar mais, olhar mais o que eles estão fazendo, estar mais disponível. Pode ser que chegue no fim do dia eu falo, gente, não consegui. Fui tomada pelo trabalho, muitas atividades, muitos afazeres. Fui dormir, não consegui nem olhar para quem está do meu lado. Mas tudo bem, você já energizou. Na hora que você cria uma intenção, você mandou para aquele andar de cima, para o seu eu superior. Ele registra, tá? Toda intenção que a gente cria, a gente registra. E aquilo vai ser devolvido. Você vai começar, sem perceber, criar espaço para isso. Porque foi a sua intenção. E essa intenção tem que ser muito clara. Então não se preocupe assim, em concluir ou como você vai fazer. Porque isso, o universo se organiza para isso. Mas se a intenção for clara, ele vai se organizar para isso, senão não. Então, não gosto da palavra, se preocupa, foca que a sua intenção seja totalmente clara. Só isso. O resto, a natureza vai
se encarregar de te oferecer. Então, esse dia de hoje, gente, eu estou falando tudo isso também porque não só por ser um vento solar, a gente tem aqui várias questões que facilitam essa força dentro aqui desse oráculo, né, que vão ajudar que essas intenções se fortaleçam. Hoje nós estamos num dia do plasma gama, que é uma associação linda da prática aqui da lei do tempo com os chakras, e hoje esse vento solar que fala da comunicação, que fala da intenção clara, que fala de você se comunicar de uma forma mais ligada à sua intenção, emanando essa sua intenção para o universo, nós temos caiu no dia gama, e o dia gama, plasma gama, é ligado ao sexto chakra, ao frontal, e o chakra frontal é o chakra da nossa intenção. Quando a gente se conecta ao nosso sexto chakra, a gente se conecta a uma intenção, não tem como. Aqueles que começam a trabalhar o sexto chakra vão abrindo o quê? A clarividência, a percepção, telepatia. E mesmo que não abra assim, uma clarividência daquelas, me tornei um vidente, não é isso, não é se tornar vidente. Alguns vão passar essa vida com esse chakra muito aberto e não serão videntes. A questão não é ser vidente, de ver o outro mundo, não é isso. É você, o vidente é aquele que vê o seu caminho, as suas perspectivas, a si mesmo com clareza. É aquele que enxerga além da matéria, além do denso, além do que foi ensinado, da embalagem. Quando você começa a ter esse terceiro olho aberto, você começa a ter uma sensibilidade de enxergar a vida, que você consegue ressignificar tudo aquilo que era para você algo muito engessado, muito preso àquela normose, né? Eu já sei das etiquetinhas, dos rótulos. Esse é o verdadeiro vidente, é o que enxerga além, é o que enxerga longe. E quando a gente começa a trabalhar esse vento, nossa, que lindo, num dia, um vento solar, num dia de plasma gama, que o guia hoje é o espelho, então abrindo possibilidades da gente enxergar de verdade o real e não aquilo que um dia nos puseram para acreditar. Então aproveitem o dia de hoje para trabalhar o foco da sua intenção. Todo o oráculo aqui colabora para isso, e para isso eu trouxe para vocês como cristal do dia o cristal que é o mestre transmissor, que é também chamado cristal mestre professor. Aqui não vou conseguir mostrar para vocês o que é, mas vou dizer para vocês, é um cristal que ele possui, todo cristal branco, ele possui 6 faces. E o mestre transmissor, ele possui um heptágono numa das faces, ladeada por 2 triângulos, mas tem que ser perfeito, tá, gente, para ser um transmissor. Não pode ser um quase, é um quase triângulo, um quase heptágono. Heptágono é aquela face de 7 pontas, então você vai ter 7 pontas aqui, e essa face de 7 pontas, 7 lados, arestas, ela está sendo segurada por 2 triângulos. Então isso é considerado um cristal professor, que é, na geometria sagrada, é aquela capacidade, quando a gente tem essa configuração 373, de emanar a nossa intenção para o universo. É você direcionar com clareza a sua intenção. Porque hoje, esse vento aqui na onda encantada do mago, o vento está aqui numa torre poderosa, que é a torre da intenção. É quando a gente chega aqui no 9º dia da onda encantada. Então a sua intenção já tem que ter sido construída, lapidada, trabalhada, você já reuniu forças e poder para chegar aqui e mandar. E a gente tem o emissor dessa onda encantada do mago é o vento, que vai mandar. Então, e hoje, fora isso, no oráculo do dia, nós temos 3 Kins, que são portais de ativação galáctica. O portal de ativação galáctica é quando o universo se sincroniza e ativa o fluxo de comunicação entre a nossa consciência aqui na 3D com a consciência cósmica. A gente tem 4, porque o Cronopsi de hoje também é o portal de ativação galáctica. Então, tudo hoje conspira para que a gente emane essa intenção. Porque amanhã é o dia da manifestação, no tom 10.
Então, tirem os momentos do dia de vocês hoje, que seja pouco tempo, não importa, porque não é a quantidade de tempo, é a qualidade do tempo. As práticas, elas não são quantitativas, elas têm relação e ressonância com a intenção, palavra do tom solar. E essa intenção, quando ela está muito bem orquestrada, quando eu estou no meu campo de coerência energética, 1 segundo eu movo montanhas. Eu ativo o que é considerado um milagre. Milagre a gente sabe que é exatamente isso, é essa conexão com a intenção correta, é o alinhamento. E hoje a gente tem tudo conspirando e colaborando para que a nossa intenção atinja o ponto, para depois trabalhar no processo da manifestação. Então, eu sugiro, eu vou até agora finalizar essa transmissão aqui com vocês, fazendo uma prática. Eu vou sugerir que vocês unam as mãos, ó, e deixem, eu vou até colocar aqui o selo para vocês visualizarem do plasma gama, que é um plasma do terceiro olho, e tem relação com esse canal, esse portal da intenção. Então, ativem essa força, respirem ela na tela mental de vocês. Depois, se vocês quiserem fazer com essa conexão com um cristal transmissor, se não, vamos ativar esse cristal transmissor agora em nossa tela mental. Então, olha só, une a palma das mãos e deixa só o seu polegar e o dedo médio unidos. E você vai inspirar e trazer essa conexão das suas mãos, desse mudra, para tocar aqui o seu terceiro olho. E fica assim por alguns instantes, trazendo a consciência para a sua respiração, para o ar que entra, para o ar que sai. Inspira bem profundamente, leva a sua consciência para esse terceiro olho, retém o ar por alguns instantes, leva a sua língua para tocar o seu palato mole, faz uma ligeira pressão enquanto o ar está retido, olha para cima e, mantendo a sua língua e os seus olhos para cima, expira, mas mantém a língua e os olhos para cima. Expira, sempre pelo nariz, tá? Depois você inspira de novo, retém, língua no palato, olhos virados para cima, com eles fechados. Fica com o ar retido o tempo que você conseguir e expira pelo nariz de novo. E fica fazendo esse exercício, inspirando e expirando, língua no palato, olhos virados para cima, até que você silencie e entregue a sua clara intenção para o universo mágico. E mesmo que agora você não queira mandar uma intenção específica, ative o seu campo de coerência, ativando toda a sintonia do seu ser com os portais de ativação galáctica, que abrem um livre fluxo da consciência cósmica cristalina, que ativamos agora com a força do cristal transmissor, que refina a nossa intenção, o que nasceu e está sendo gerado, para que seja manifestado na luz. Mantenha-se em conexão, em comunhão. Saudações cristalinas em Lakesh.